Existem fatores em que a energia está mais intensa, existem relações em que a energia está mais baixa, né? Então a natureza ela tem esse movimento de transformação e de ciclos. E hoje a gente tem a lua cheia e é uma noite auspiciosa assim, para a gente, porque é uma noite onde a energia está mais intensa nas relações dentro do planeta Terra, nas relações com a lua, os seres, as águas. Então, tradicionalmente no Oriente, são feitas práticas nos dias de lua cheia, nos dias de lua nova também, né? Na verdade, é a desculpa para praticar, né? Mas, assim, existem os povos que têm conexão com a Terra, assim, é inegável, né? Eles sempre, em diversos lugares do planeta, eles sempre têm uma conexão especial, em lua cheia, em eclipse, eclipse solar e eclipse lunar, sempre tem uma conexão especial energética. Então, se faz práticas, né? É dito que a gente acumula karma positivo ou karma negativo, devido à intensidade da energia. Então, a gente pode acumular um pouco de karma positivo, né? Ficar bem. Então, eu pensei da gente começar fazendo um pouco de mantra e um pouco de meditação, para a gente ir iniciando, né, a noite. E aí o pessoal vai chegando. Aí, quem é que está vindo pela primeira vez aqui no SEB? Maravilha. Temos 3 pessoas hoje. SEB? Sim, aqui no SEB, né? Então são 4. Sejam bem-vindas. A gente fica muito feliz de receber, né, vocês aqui hoje. Meu nome é Vinícius, eu sou facilitador do SEB, sou lá de Recife, esqueci esse sotaque estranho, sou lá de Recife. Fui convidado aqui pela comunidade do SEB aqui de Fortaleza para oferecer algumas práticas dentro da campanha que a gente está fazendo de construção, de reforma desse espaço aqui que a gente está. Esse espaço ele foi cedido para o SEB, a gente ocupava outra sala e agora a gente está ocupando essa e a gente está fazendo uma campanha para levantar as paredes e fazer toda uma melhoria do ambiente para a gente ter condições melhores, assim, mais confortáveis e a gente poder acolher mais pessoas, né? Então a gente vai reformar esse salão aqui e essa parte daqui de trás a gente vai ocupar também um espaço de acolhimento, um espaço de socialização. Então vai ser um projeto bem bonito que a gente está fazendo. E aí esse conjunto de palestras e eventos que a gente está fazendo, ele está dentro dessa grande grade de programação, que só está começando, né? Ela vai durar enquanto a gente tiver essa missão para fazer. E depois que a gente tiver essa missão, a gente vai arrumar outra coisa para fazer. Então, é um processo contínuo, né? A gente estava conversando ontem que a lógica do SEB é uma lógica de movimento coletivo. Não é uma lógica de um movimento piramidal, em que existe um ponto que ordena e a gente obedece. O Lama Santi, que é o criador e é o professor do SEB, ele não se movimenta assim, apesar dele ser o nosso dirigente, né, espiritual. Ele confia muito nesse processo da Sangha, né, que é o termo que a gente usa para designar a comunidade de praticantes. Então, ele fala muito desse processo que a gente chama de mandala, que é o processo em que, quando a gente tem uma visão comum e a gente tem uma aspiração comum, a gente se organiza aos trancos e barrancos, porque a vida tem trancos e barrancos, mas a gente se organiza pelo coração, pela boa vontade, pela nossa motivação comum. Então é possível a gente construir uma rede positiva, de relações positivas. É possível a gente construir um trabalho positivo. E como a gente estava conversando ontem, isso é super importante, principalmente no tempo de agora, onde a gente tem nossos espaços coletivos cada vez mais sabotados, né? Onde a gente tem cada vez menos espaços públicos, espaços de ocupação pública, né?
onde a gente está ficando cada vez mais confinado em nossos apartamentos, em nossos equipamentos eletrônicos, e a gente está perdendo o link, o vínculo entre as pessoas e o movimento coletivo, que é um movimento que é capaz de fazer muita coisa acontecer, né? A gente sozinho faz, mas a gente junto a gente faz muito mais. Então a ideia da gente reformar a sala e construir e tudo mais, isso é uma ideia, na verdade, da gente se fortalecer enquanto comunidade. Então, aqui no SEB, a gente tem essa perspectiva de fazer tudo juntos, né? Fazer a partir desse movimento. E que isso não se feche em nós mesmos, que se abra, que seja um oferecimento às pessoas. Isso não seja uma egotrip coletiva, né? Assim, um lugarzinho confortável, classe média, que a gente fica e se refugia do mundo lá fora, não. Que a gente possa realmente fazer daqui um caldeirão de transformações pessoais e coletivas e a gente possa realmente atuar, né, no mundo e nas nossas relações em geral, né? Então é para isso que a gente está aqui. Aí ontem a gente teve o tema do bom coração e a espiritualidade política. A gente hoje vai trabalhar sobre a sabedoria, né, no cotidiano, o cultivo da sabedoria no cotidiano. São dois temas que estão completamente interligados, né? Que é a compaixão e sabedoria, né? Ou então a gente também pode falar assim, sabedoria e meios hábeis. São dois aspectos dessa aspiração que a gente simboliza como um lótus, né? A gente usa o símbolo do lótus, que é esse movimento da gente superar a nossa tristeza, a nossa sensação de impotência, o nosso sofrimento e a confusão individual e coletiva. A gente superar isso, mas sem perder a conexão com isso. A gente, a partir da conexão com o sofrimento e com a confusão do mundo, a gente se erguer e florescer, como um lótus floresce, né, no meio da lama. Então, é dito assim que esse talo desse lótus, ele tem esses dois aspectos, que é sabedoria e compaixão. Onde há sabedoria, há compaixão. E onde há compaixão, há sabedoria. Mas sabedoria e compaixão, assim, de um modo aberto, de um modo mais amplo, né? Porque a gente pode ter sabedorias parciais e compaixão parcial também. Então, a gente pode fazer um pouco de prática antes de começar, mas para iniciar é importante a gente pontuar a nossa motivação. Geralmente a gente faz as preces, mas hoje a gente não vai precisar fazer a prece. A gente faz a intenção, que é o mais importante. Mais importante do que falar a prece é a intenção, porque o mais importante é o coração. A gente pode recitar 1 milhão de preces e não ter coração, não ter sentido as palavras. Mas se a gente pode ter um pingo de sentido e aquilo provocar realmente uma transformação. Então vou convidar vocês a, quem quiser, quem se sentir à vontade de fazer esse gesto aqui, na frente do coração, que é um gesto de conexão com o mais profundo do nosso ser. A gente faz algumas respirações profundas, suaves. A gente pode se conectar com a motivação que nos trouxe até aqui essa noite, que nos fez trazer, que nos fez sair de casa e chegar aqui, uma sexta-feira à noite. Que a gente possa se conectar com essa dimensão profunda do nosso ser e compartilhar sabedoria e compaixão nessa noite.
Então a gente pode fazer um pouco de mantra. E quem não conheceu o mantra, né, tem gente chegando pela primeira vez, tenta pegar pelo som. Tenta se conectar pelo som. Não importa fazer perfeito, mas é tentar se conectar pela intenção. Tá? Então a gente vai começar com um pouco do mantra da compaixão. O Mani Padme Hum Ri. Ou às vezes é só o Mani Padme Hum. O Mani Padme Hum Ri. O Mani Padme Hum. O Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme 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 Continue que eu vou falando aqui algumas coisas.
Compaixão é a abertura do coração. Que todos os seres possam ser felizes. Que todos os seres possam encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Que todos os seres possam se livrar do sofrimento. Que todos os seres possam se livrar das causas do sofrimento. Que possamos despertar para a nossa verdadeira natureza e manifestar as melhores qualidades de nosso ser. Que as pessoas que estão doentes, em sofrimento nesse momento, possam ser auxiliadas de alguma forma. As pessoas nos hospitais, nos presídios, pessoas abandonadas, pessoas em profundo sofrimento e desespero. Crianças, idosos. E agora, para a gente fazer mais um pouquinho, a gente pode fazer o mantra de Tara, o mantra de Tara vermelha. Tara é a expressão feminina da iluminação. Ela é representada como um ser, uma expressão feminina, né, como mulher. Ela é uma Buda, um ser completamente iluminado. Ela é descrita como uma mão, ela faz um gesto, assim, que é o gesto de generosidade, e na outra mão ela segura uma flor, que é uma flor que floresce, que se abre à noite, na escuridão. Então ela simboliza essa capacidade de ajudar a quem está em sofrimento, por meio da sabedoria e das capacidades infinitas, né? Ela é representada com a perna estendida assim. Ela não está numa postura de meditação completa. É como se ela já tivesse saído da fase da meditação e agora fosse para a fase da ação. Então ela tem uma perna que se estende e um lótus surge para segurar essa outra perna, esse outro pé. Aí o mantra dela é um mantra muito curto, muito simples. Mas a energia dela é que é mais importante a gente se conectar. Que na verdade é a nossa energia. Isso é que é importante a gente entender. Não existe, essas deidades, elas não existem fora. Elas são expressões da nossa verdadeira natureza. É por isso que a gente faz esses mantras, esses práticas. Então o mantra de Tara é recitado assim. Om Tare Tam Soha 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 Om
Om Tare Tanso, 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 Om Tare Tanso. A gente pode ficar um pouquinho em silêncio, coluna ereta, corpo relaxado. Procura relaxar os olhos, o rosto, o pescoço, os ombros. Relaxa todo o corpo. E ao mesmo tempo permaneça firme no seu assento. Se quiser, abra um pouco os olhos, deixe seus olhos repousarem no espaço, sem focar em nenhum objeto. Apenas uma visão panorâmica. Respiração suave, natural.
Respire conscientemente. Esteja presente, deixando os pensamentos relacionados ao passado e ao futuro e simplesmente permanecendo agora, no presente. Abrindo esse espaço mágico que é o presente. Respirando naturalmente, repousando num silêncio que não é o simples silêncio da ausência de qualquer som, mas é um silêncio que é o silêncio do ego. Descansar de nós mesmos. Simplesmente ser aqui e agora. Em corpo, respiração e mente. Os pensamentos vêm e vão. Eles têm espaço para surgir e são deixados livremente para que sigam. Nós não retemos, nós não fixamos nada. Acolhemos o que quer que surja no campo da nossa experiência. E deixamos a luminosidade de nossa consciência espalhar a sua calma claridade. Estique as pernas, quem tiver, já está um bom tempo sentado. A gente faz as coisas juntas assim porque a gente tem pouco tempo, né? A gente faz à noite, assim, a gente não quer também ficar muito tarde, então a gente tenta aproveitar assim, o mais rápido possível. E é como eu estava falando no começo, né? Não tem muito sentido a gente, dentro de uma prática budista, chegar e blá 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 blá, começar a derramar um monte de informação assim. Só a gente ir no Google ou né, em algum vídeo que a gente vai ter isso. Dentro da tradição budista, a gente entende que o ponto principal é a conexão com nossa verdadeira natureza. O ponto principal é essa prática de silêncio. A gente fez um mantra que aparentemente não é uma prática de silêncio que a gente está falando, mas é uma prática de silêncio também. É um silêncio diferente. Que a gente está silenciando o ego e está trazendo para o campo, o ambiente, o som, que é um som que representa, na verdade, uma energia, né? Uma intenção, né? Uma sabedoria também. Então a gente é uma forma de meditação. E depois a gente fez um pouco de silêncio. Agora a gente pode conversar um pouco, porque agora a nossa mente, ela mais ou menos se, digamos assim, se encharcou de uma compaixão, né, de uma abertura de coração. A gente também abriu a nossa mente, trouxe a mente para o presente, para aqui e agora, e a gente pode conversar agora sobre sabedoria, sobre a visão budista de sabedoria.
Aí eu queria dizer para vocês assim, que vocês se sintam à vontade, se sintam livres para fazerem perguntas, para interromper e perguntar alguma coisa ou fazer alguma colocação, tá? Eu queria compartilhar com vocês hoje esse tema, que ele é muito, muito, muito importante. Mas que bom que a gente começou com o aspecto de compaixão, para a gente entender que compaixão e sabedoria, elas não estão separadas. Que é justamente por a gente se posicionar por compaixão que a gente aspira a desenvolver sabedoria. E a sabedoria, ela amplifica a nossa compaixão. Então, isso é super importante para a gente se ligar. Então, assim, para quem está chegando agora e para nossas pessoas queridas de longa jornada, assim, é muito importante a gente se perguntar o que é o budismo. Mesmo a gente que já está há um tempo. Recentemente eu li um mestre dizendo assim: os praticantes que estão mais em perigo são aqueles que já estão há um tempo. Porque quem começa com a mente de principiante. Então, quem começa fresco, começa atento, começa receptiva aos ensinamentos, começa disponível a escutar e a aprender. Quem já está há muito tempo já começa a ficar meio acostumado. Aí esse é o perigo, é quando a gente começa a achar que sabe e deixar de querer aprender. Claro que a gente sabe alguma coisa quando a gente vai tendo tempo, né? Quando a gente vai amadurecendo por tempo, assim, a gente vai aprendendo muita coisa. Enfim, ainda bem, né? Mas isso não é o suficiente. E a conversa de hoje vai trazer um pouco isso, sim. Eu vi um grande mestre, que ele foi em Recife em 2011. Ele é um grande, grande mestre do Tibete, Sociedade Sakya Trizin. Ele foi a Recife, assim, por um milagre, assim. Apareceu lá em Recife em 2011. Passou 2 dias lá. E um grande, grande mestre. E aí eu vi uma entrevista com ele e ele dizendo assim: a gente precisa se relacionar com os ensinamentos assim, de um modo completamente sem arrogância, com uma atitude de humildade, como alguém que se presta a ler um livro 100 vezes, o mesmo livro. Embora a pessoa já tenha lido, ela tem a humildade de saber que ela ainda pode entender mais e que aquilo não basta. Basta ela olhar para a vida dela para entender que não basta, que ela ainda não pegou tudo. E aí isso conecta rapidamente com outro ensinamento de outro mestre, que é o Shunryu Suzuki Roshi, né, do Zen, que ele tem um livro com esse título, que é um livro muito maravilhoso, se vocês puderem, Mente Zen, Mente de Principiante. Ele fala que o segredo do Zen é a mente de principiante. Ele diz assim, em determinada parte, diz assim: a mente do perito, daquelas pessoas que sabem, é uma mente que não tem abertura. Porque a pessoa já sabe, ela tem diploma, ela tem um diploma na parede, ela trabalha com aquilo, ela sabe daquilo. As pessoas todas batem palma para ela porque ela sabe. Então é uma mente que não está aberta mais. Mas a mente do principiante, ela é maravilhosa porque ela tem um potencial. Ela está aberta, humilde, está fresca, pronta para receber os ensinamentos. Então o segredo seria a gente sustentar a mente de principiante eternamente. Enquanto a gente estiver seguindo um caminho de despertar e o despertar ainda não acontecer completamente. Então é bom a gente entender que o budismo não é aquilo que a gente acha que sabe. Que na verdade a palavra budismo, ela é uma grosseria. Ela é uma aproximação grosseira. Mas é útil, né? Enfim, é um rótulo útil para a gente. Eu estava escutando um mestre também muito especial, Dzongsa Tsen Rinpoche. Ele veio ao Brasil em 2018, em dezembro de 2018. Ele estava recentemente no Butão. Butão é aquele país, né? Do tamanho do Butão, bem pequenininho, lá nos Himalaias. E ele é de lá. Não sei se ele é tibetano. Eu sei que ele é de lá, né?
Aí ele estava lá falando assim, ele disse, eu vou falar aqui para vocês, eu vou falar em inglês. Porque os butaneses não conseguem mais falar a sua língua local. Ele, nesse áudio, né, que é Vipassana, não sei se tu escutou esse áudio, é um áudio que ele fala sobre a prática de Vipassana. Ele chega assim, dando uma dor, assim, ele sai... Justamente ele sai criticando a colonização do budismo. Ele sai, na verdade, criticando a colonização de um modo geral, né? Então ele está numa atitude extremamente anticolonial, ou pós-colonial, né? Está trazendo essa perspectiva assim, a gente descolonizar o pensamento, a gente entender que a nossa perspectiva ela é muito enviesada, ela é muito empobrecida, e é isso que tira a nossa mente de principiante. É a gente ir com essa arrogância que é muito a cara da gente ocidental. Principalmente a gente muito europeizado, muito academicizado, né, assim. Ele chega assim criticando muito assim os ingleses, né, que foram os colonizadores ali daquela região dos Himalaias. Diz assim, budismo é uma categoria assim grosseira, como o hinduísmo também é. O hinduísmo é um rótulo que juntou, é como se você chegasse num lugar, se pegasse todo mundo e dissesse, vocês são tal coisa. Na verdade, são pessoas completamente diferentes, que têm práticas e visões espirituais diferentes, mas ele chega, o colonizador chega e categoriza de um jeito. Ele diz, isso aqui é religião e isso, o nome disso aqui é hinduísmo. O hinduísmo, ele é muito diverso. A gente diz que o hinduísmo é politeísta. Não é que ele é politeísta. Na verdade, o hinduísmo são muitas práticas espirituais, com várias deidades. O budismo é a mesma coisa. O budismo, a gente não pode pegar tudo e botar num pacote só. Então ele critica. Outra palavra que ele critica muito é meditação. Meditação é uma palavra muito grosseira para o que a gente realmente está fazendo. A gente deveria, no mínimo, baixar a nossa bolinha e ver os termos em sua língua original. Entender os termos principais do Dharma. Dharma é uma palavra em sânscrito, né, que é, na verdade, o ponto do budismo. A gente não deveria nem falar de budismo, a gente vai falar de Dharma. A gente entender o que é Dharma, o que é Dhyana, o que é Bhavana, o que é Nirvana. Como é que pode traduzir Dharma? Dharma é uma palavra que ela tem muitos significados. Então, por isso que é difícil a gente traduzir diretamente. Ela pode ser, às vezes, com D minúsculo, ela representa fenômenos, aparências. Todas as aparências. Mas com D maiúsculo, ela tem um sentido. Eu vou dar um sentido, não vou traduzir ao pé da letra, mas ela dá um sentido assim de que é elucidar as aparências. Ir além das aparências. Que são o Dharma com D maiúsculo. Então a gente poderia dizer que o Dharma, de uma maneira geral, são os ensinamentos que nos levam a essa sabedoria. Então a gente traduz Dharma como ensinamentos, que nos levam à verdade. Então o ponto principal do Dharma é a verdade. Aí a gente vem, né, com o aspecto filosófico, mas o que é a verdade? Né? E aí é muito importante a gente seguir questionando dessa forma. Eu posso entender, então, como uma tradução possível seria o caminho. Isso, é um caminho também para a verdade. É um ensinamento que nos leva à verdade. Então é uma proposta, é um caminho, um treinamento. Tem todos esses significados também. E aí o Zonza, ele fala, né? Ele vai criticando a nossa customização do budismo no Ocidente. E ele diz assim, as pessoas pegam aquilo e elas saem correndo para ganhar dinheiro com aquilo. E customiza a meditação, transforma num produto e começam a ganhar dinheiro assim, em cima disso. Quando, na verdade, as pessoas pegaram um pouquinho daquilo e acharam que entenderam. Leram um monte de livro ocidental sobre o Oriente e acharam que entenderam tudo. Isso é uma perspectiva colonialista, arrogante, assim, um tom superior, né? Arrogante nesse sentido, assim, que acha que sabe. A gente deveria ter, assim, uma atitude como a dos antropólogos, né? Assim, de quem vai para entender como é a partir da visão das pessoas que estão praticando esse caminho. A gente deveria se colocar no lugar dessas pessoas e aprender com muita humildade e ainda mais
ainda mais por sermos ocidentais. Como a gente também deveria se relacionar com as culturas daqui, dos povos da terra. A gente deveria se relacionar com... da gente deixar um pouco de lado o nosso conhecimento e entender como é que é. Porque a interpretação ela é grosseira, ela é perigosa, né? Interpretar a partir dos nossos referenciais. Então ele nos convida a isso, sim. Aí ele fala Vipassana. Vipassana, aí a gente escuta um monte de vezes essa palavra em outro contexto, que também se relaciona com o budismo, mas não é a mesma coisa que o budismo tibetano usa, não é o mesmo significado. A palavra Vipassana ela significa um profundo insight. Então é uma maneira da gente acessar a verdade. É uma prática especial que se junta com Shamatha. Shamatha é a prática de meditação da quietude. Vipassana é um temperinho que a gente bota nessa meditação, que ela é uma abertura para a sabedoria. Aí ele diz, Vipassana também é outra coisa que se a gente não entender os contextos, a gente se perde. Então eu estou trazendo um pouco dessa forma assim para a gente voltar para a mente de principiante. É uma coisa que eu falo para mim e para vocês, assim, para a gente voltar para a nossa mente de principiante ao se relacionar com o budismo, com o Dharma, com os ensinamentos. Então isso é super importante. E aí uma outra pergunta seria isso, né? Que a gente hoje, a proposta é falar sobre sabedoria, cultivando a sabedoria no cotidiano. Assim, o que é sabedoria? A gente tem um referencial ocidental muito, muito importante, que é a filosofia. Filosofia significa apreciação à sabedoria. Philos, Sófia. Né? Então, a gente tem a tradição grega dos buscadores da verdade. Né? Pelo menos lá atrás. E aí, quando a gente entende que a humanidade, ela, em diversos lugares do mundo, ela sempre teve um movimento de buscar. Entender, compreender a vida. Compreender o sentido de existir. Compreender assim, como as coisas acontecem. Por que acontecem, né? Então, são questionamentos que sempre inquietaram a humanidade e fizeram a humanidade avançar. A ciência surge da filosofia. Né? Então, os conhecimentos todos surgem do questionamento. Isso é algo que a gente não deveria perder. Na verdade, essa é a essência do que a gente pensa, do que a gente traz como sabedoria. O budismo ele vai apontar assim que um dos aspectos mais importantes é aprender a questionar e seguir questionando. Por isso que a gente tem um livro da grande mestra Elizabeth Mass-Nangyal, que é O Poder de uma Pergunta Aberta. Esse é um livro que eu não li ainda, mas é um título assim maravilhoso. Para mim é muito impactante. Pode sim. Qual é a sabedoria de contemplar o silêncio? Como? Qual é a sabedoria de contemplar o silêncio? Ah, sim, sim. A gente vai falar, a gente vai trazer isso daqui a pouco. Eu vou falar mais sobre isso já. Mas assim, ela é a sabedoria principal. Por mais incrível que seja. A sabedoria silenciosa. Mas a sabedoria silenciosa, ela não rola assim só. Pronto, fique em silêncio. Cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Tem um processo para a gente chegar lá. Então, meditação, ela não é o primeiro passo. A meditação no Nobre Caminho de 8 Passos, aqui está aí do teu lado, a meditação ela começa ali, ó, 6º, 7º e 8º passo. Então a gente tem 5 passos anteriores, antes da meditação, que é, na verdade, assim, o processo de estabelecer um ambiente favorável para a meditação. E o ambiente não é físico só, é um ambiente de relações positivas. E vai meditar depois de brigar com alguém, cheio de problema, cheio de treta, vai sentar para meditar e encontrar a paz do silêncio. Você fica só encontrando os infernos na mente. Então a pessoa tem que dar uma organizada, né? O Lama ele diz assim, a gente precisa fazer assim, uma purificação das nossas relações, para a gente não ter os monstrinhos lá puxando o pezinho da gente, né? Então aí realmente a gente pode sentar em paz, quando a gente organiza mais ou menos a nossa
nossas relações em todas as direções. E aí a gente pode fazer silêncio e pelo silêncio a gente pode chegar à sabedoria. Mas a sabedoria ela não vai ser cultivada apenas pelo silêncio. O silêncio é a terceira etapa. Nós vamos ter 3 etapas. E a gente vai falar já sobre isso. E eu queria só insistir um pouquinho nessa questão, né, assim, porque eu estou falando de filosofia, né? Porque a gente tem essa expressão. Acho que muitos de nós vêm ao SEB com um pouco disso, né? Ou muito disso. A gente está vindo aqui para aprender, para questionar. E o que eu vi, assim, lendo, assim, estudando para poder vir falar com vocês hoje, assim, foi assim, muitos mestres falando que é muito importante, mais importante do que ter respostas é ter perguntas. Que é super contraditório. O budismo, na verdade, a sabedoria em geral é muito paradoxal, né? Diz assim, é muito importante ter perguntas, ter questionamentos, seguir questionando. Esse é o segredo da mente de principiante. É a gente ter a capacidade de seguir abertas. É de acessar os conhecimentos e entender que a sabedoria é um processo orgânico. A gente precisa transformar a sabedoria como uma experiência pessoal. E não simplesmente como informação que a gente acumula, como quem acumula livro comprado na estante. Tem gente que acumula sem nem ler, né? Mas mesmo lendo, pode ser só informação ali, só HD, botando informação no HD. Sabedoria é um processo diferente. Transformar conhecimento em sabedoria, né? Então, esse é um ponto assim, que eu queria insistir. Assim, eu acho que, na verdade, talvez seja o ponto mais importante do que eu teria para falar para vocês essa noite. É assim, o poder de manter em aberto o nosso entendimento, a nossa compreensão. O poder de seguir com esses questionamentos. A gente pega, por exemplo, um ensinamento muito básico, que é as 4 9 verdades. Aí a gente vai para um retiro, para uma palestra, vai assistir um vídeo no YouTube e vai dizer, poxa, as 4 9 verdades de novo? Meu Deus do céu, eu já vi isso 10.000 vezes. A pessoa, aí, né, os mestres assim, mais bravos, dizem assim, ó, se tu viu 10.000 vezes, tu entendeu, tu já tem se iluminado, então fica na tua. Vai escutar esse negócio aí. Porque se tu tem humildade, tu vai entender, vai dar os cliques assim, ó, cada vez mais. Vai acontecendo isso, vai caindo ficha, né? Aí sim o processo está acontecendo. Aí a gente pode pegar a sabedoria dos ensinamentos. Tiago do Tuco Rinpoche, né, o mestre do Lama Santen, ele, chegando aqui no Ocidente, ele percebeu isso, né? Ele disse assim, os ocidentais eles têm muita pressa na relação com o budismo, com o conhecimento geral. Eles escutam o ensinamento, aí no outro dia eles já querem ouvir outra coisa. De preferência Dzogchen, de preferência assim, as categorias de ensinamento mais elevadas. E eu sei bem o que é isso, porque eu sou bem assim, né? Eu sou bem assim. Acho que hoje em dia que eu estou baixando minha bola assim, para olhar para isso. Assim. Porque a gente compra um monte de livro, a gente se empolga e começa a ler, aí a gente quer sempre alguma coisa nova. E a gente tem vício de novidade. Não é nem em relação ao budismo, é porque a gente aprendeu a ser assim como consumidores do capitalismo. A gente aprendeu a ser bons consumidores que sempre estão atrás de novidades. E aí é que está o perigo, né? Isso pode nos fazer ser extremamente arrogantes. Então, é bom a gente dar esse passo atrás, ter a humildade de entender que o que a gente sabe é parcial. A nossa compreensão do universo, da vida, por mais PhD que a gente tenha, por mais estudo que a gente tenha, ela é parcial, ela é limitada, e tudo bem, porque é assim que a gente caminha. A gente precisa ter essa humildade, assim, de primeira, assim, entender que nós estamos desenvolvendo sabedoria, ampliando a nossa compreensão. Então, a nossa perspectiva da realidade, ela é enviesada, ela é limitada. Por exemplo, a minha perspectiva dessa sala é diferente da de você, diferente da sua. Então, cada um está vendo uma coisa aqui.
Então, é isso, né? Isso é um exemplo, assim, grosseiro, mas é isso. Assim, cada um está vendo uma coisa e a gente não está vendo tudo. E a gente precisa aceitar de antemão que nós não estamos entendendo tudo e que é assim que a gente segue. E isso nos torna humildes e nos torna principiantes. Aí a magia acontece. Por que sabedoria é tão importante? Isso foi outra coisa também que eu fui me surpreendendo ao estudar os textos, estudar ultimamente assim, os mestres. O Dzongsa Tshentse Rinpoche, ele comentando assim, um aluno perguntou assim, o que traz mais benefício? Eu construir vários hospitais para crianças carentes, para pessoas carentes, pessoas em situação assim, né, situações difíceis, ou eu entrar em retiro e buscar iluminação? Aí ele vai dizer, entrar em retiro. Aí parece que é construir os hospitais, né? Porque, enfim, construindo os hospitais a gente vai ajudar muita gente, de verdade, né? Parece que com a iluminação a gente não vai ajudar ninguém, né? É isso que a gente ainda não entendeu, assim. A gente não sabe muito bem o que é iluminação. E tudo bem. Tudo bem. Mas é só a gente entender assim, né? Quais são as repercussões de uma manifestação iluminada? Para o budismo, a iluminação, a partir da iluminação, a gente pode ajudar qualquer ser. A gente pode tirar qualquer ser do buraco. Porque pela iluminação, a gente está livre dos condicionamentos que nos amarram e a gente atravessa vida e morte e a gente pode realmente alcançar os seres no buraco que eles estiverem, no mais profundo dos infernos. Agora, sem iluminação, se a gente for ajudar alguém num buraco profundo, a gente pode acabar caindo junto. Não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês. Quem nunca, né? Foi ajudar um amiguinho e ficou... A gente vai ajudar a tirar um amigo da lama e a gente fica lá, os dois na lama, assim, olhando para cara do outro. Assim, é triste, né, gente? Assim, porque às vezes... Eu não sei se vocês já sentiram isso, assim, de passar por alguém ou ter alguém na nossa vida que a gente gostaria muito de ajudar e a gente não sabe como. A gente sente uma agonia no coração, a gente sente uma profunda tristeza. Isso é bom. Como a gente estava conversando ontem, né? Tristeza é compaixão. Essa tristeza é compaixão. O coração partido é compaixão. Mas ela nos deixa assim, uma sensação de impotência. Porque falta sabedoria. Falta discernimento sobre o que fazer. Mas é maravilhoso que a gente tenha compaixão, que a gente tenha um coração vivo, que se importa com os outros. Isso é crucial. Porque os mestres vão dizer, é justamente essa inquietação que nos impele ao caminho espiritual. Inicialmente com a gente mesmo, porque é assim que a gente entra no caminho, né? É chorando, levando o pé na bunda, ou perdendo alguém, ou seja lá o que for. A maioria de nós não busca, eu não sei você, mas assim, pelas pessoas que eu vou conversando, a gente vai entender assim, as pessoas não procuram o Dharma, o budismo, assim, porque estão saltitantes, assim. Geralmente as pessoas estão passando por alguma crise, algum questionamento, alguma coisa assim. Aí elas buscam alguma coisa. Como é com vocês? É mais ou menos assim? Tipo assim, tem uma solavanca assim, aí de opa, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Né? Então, essa inquietação, essa agonia no coração, isso é bom, porque isso é que nos impele ao caminho. Então é isso que nos mobiliza a sabedoria. É tipo assim, a gente olha para alguém. E é muito importante que a gente trabalhe com situações concretas. Assim, alguém da sua família, que é onde o bicho pega também. Né? Mas não precisa nem ser, porque às vezes o bicho pega, às vezes a gente passando na rua e vendo alguém em situação de mendicância. Assim, né? Então aquilo ali já mexe com a gente muito. E que bom, né? Mas alguém da nossa família assim, que a gente gostaria de ajudar, mas a gente se vê incapaz, assim, a gente se vê assim, completamente sem capacidade. Pegue essa sensação. Traga essa sensação. Evoque ela. Aí faz sentido o que os mestres têm dito assim. Por que a sabedoria é tão importante?
Porque ela elucida o que deve ser feito. Ela ajuda a esclarecer o que pode ser feito. Como a gente pode ajudar os outros de verdade. Porque sabedoria atravessa essa aparência sólida. Por exemplo, a gente vê alguém que está doente e a gente só vê aquela pessoa doente. A gente não vê ela livre daquilo. Por exemplo, de um adoecimento psíquico, né? De uma depressão, por exemplo. A pessoa ela não é depressiva a vida inteira. Ela não é só aquilo, mas a gente pode ficar preso e não ver chance nenhuma, esperança nenhuma de cura, de superação. A gente faz isso com a gente, né? A gente se congela em situações desesperadoras, assim, a gente não vê chance. A sabedoria, ela quebra essa solidez. Ela sacode a gente. Ela mexe com a gente. A sabedoria, ela abre. Eu acho que essa é uma das melhores metáforas, assim, que a sabedoria, ela corta, ela abre. Por isso que ela é simbolizada como uma espada. Né? Assim, a gente vai ver nas imagens budistas, assim, objetos cortantes, né? Às vezes é uma espada, às vezes é uma faca, às vezes é um vajra, que é esse instrumento aqui, que são instrumentos cortantes, assim, eles simbolizam a capacidade de cortar as aparências, de abrir as aparências, como um bisturi abre. Abrir é ampliar. Então imagine, vocês têm alguém do convívio de vocês que vocês gostariam muito de ajudar. E aí vocês conseguem ter um olhar fresco, novo, sobre essas pessoas. Como a mente de principiante. Vocês deixam de olhar com o olhar viciado, o olhar de sempre, e vocês limpam os olhos e olham para aquela pessoa como alguém que está olhando pela primeira vez. Aí acontecem coisas. Aí rola magia. Porque rola abertura e a gente tem uma capacidade criativa muito incrível. Quando a gente acessa dessa forma, aí a gente cria um braço para ajudar a pessoa. Não sei se vocês já viram o Cserezig. A gente fez o mantra dele no começo, que é o mantra da compaixão. Cserezig, ele tem às vezes uma representação dele com 1000 braços. Que na verdade não são 1000, são infinitos. Mas é legal que você vê assim, tem uns bracinhos dele que tem flecha, tem espada, tem martelo, ou seja, tem uns instrumentos para dar porrada, tem flor, tem instrumento musical. Então ele tem várias expressões, são várias capacidades de ajudar os outros. São os braços da compaixão. Mas a compaixão nasce da sabedoria. Cserezig é uma emanação de Amitabha. Hoje é dia de Amitabha, né? Todo dia de lua cheia é dia de Amitabha. Amitabha é o Buda da luz infinita. É o Buda do silêncio profundo. É um Buda que ele é representado em postura de meditação. É justamente desse silêncio profundo que ele vê tudo. É como se ele fosse assim, uma perspectiva mais alta. E por ver, ele gera compaixão. E por gerar compaixão, gera a capacidade de ajudar os seres. Então, Cserezig, ele acaba gerando Tara. E todas as outras representações de sabedoria que vão ao auxílio dos seres. Então vejam, isso é uma metáfora muito especial de como surge na gente as capacidades de realmente aliviar o sofrimento. Então a gente deveria aspirar pela sabedoria. Voltando ao exemplo do Dzongsa Tyense, que ele diz assim, construir vários hospitais ou entrar em retiro e alcançar a iluminação. Ele diz assim, a gente não vai deixar de construir os hospitais, sabe? Pode ser que naquele momento seja o que a gente tenha para fazer. A gente tenha para fazer. Porque o nosso karma, ele está limitado àquela condição de ajudar os seres. E tudo bem. Como às vezes a gente é professor, às vezes a gente é pai, mãe. Esse é o modo como a gente vai ajudar alguém. Né? Nosso filho, nossos parentes, nossos amigos, nossos amores. Mas ao alcançar a iluminação, a gente ganha a capacidade infinita. Então, às vezes, eu estava falando sobre esse mesmo tema agora no Ano Novo, lá no Dharmata, que é o centro que a gente tem de retiros rural. Aí uma pessoa pergunta egoísmo, entrar em retiro, sair, tipo assim, como o Buda saiu de casa, né? O Buda deu perdidaço, assim, ele saiu de madrugada, assim. Foi para a floresta, passou 6 anos para se iluminar. Mas se iluminou e a gente está falando dele até hoje, né?
Estamos aqui por causa disso, né? Muita gente pegou o bonde da iluminação por causa do Buda. E a gente está nisso, né? Outra pergunta. A roda da vida e os problemas que são gerados pela roda da vida, eles são reais? Para a perspectiva da sabedoria, a gente vai entender que eles são virtuais. Eles têm uma realidade, mas é uma realidade virtual. Por exemplo, você já foi pego por alguma situação que você jurava que você estava no meio de um grande problema e você sofreu ali e de repente você descobriu que não era bem aquilo? Isso é isso. Isso é um grande exemplo da roda da vida. A gente vai entendendo que aquilo é real, até a gente ver que não é real. Mas é real porque a gente sofre. Mas não é real. Não é mais né? Não é mais é feito sonho. Tu tá no sonho, tu tá correndo do leão do sonho. Aí tu acorda, mas tu acorda cansado, cheio de, né, assim, com a sensação que tava correndo mesmo. Porque era real. Mas não era real. Então a sabedoria, a espada cortante da sabedoria, ela mostra o que está além do tecido de aparência. Por isso que a gente usa essa palavra, aparência, fenômeno. É nesse sentido. Assim. É o desvelar das aparências que produz a iluminação. A iluminação não é uma acumulação. A iluminação não é um ganho. Uma novidade que a gente ganha. Para o Buda, que é o professor, ele diz assim, iluminação é tirar tudo que é desnecessário. É tirar os véus. E se dar conta do que sempre esteve ali. É tanto que é simbolizado às vezes como um tesouro que está debaixo do travesseiro de um mendigo. A pessoa vive como um mendigo, mas tem um tesouro embaixo. Mas ele não sabe que tem um tesouro embaixo. É uma ignorância. Não sabe que tem um tesouro. Somos nós. A gente não sabe o que é iluminação. Por isso que a gente acha que a gente ajudar os outros com as nossas capacidades limitadas é mais importante do que a iluminação. Porque a gente não sabe o que é iluminação. A gente ainda vai entendendo a iluminação com o tempo. Tudo bem, mas é assim que a gente segue. A gente vai entendendo. A iluminação faz a gente ter infinitos braços. A gente deveria sentar e ler sobre a iluminação. Né? Ler os ensinamentos que falam sobre a iluminação. Isso é super importante. Isso. Diga. Estava falando aí, né? Entre meditar e construir um hospital, né? Ou ajudar as pessoas que fazer retiro. Fazer retiro, né? Tem uma historinha, né, que se conta que alguém perguntou ao mestre o que aconteceu depois que a pessoa alcançou a iluminação. Né? Aí não aconteceu nada. O que você vai fazer depois disso? Se eu buscava água todo dia no Cassimbão, vou voltar a fazer isso. A vida segue. A vida segue. Então, assim, entre fazer retiro e ajudar as pessoas de alguma forma, né, concreta, no sentido material, assim, acho que a questão, o ponto, né, talvez seja qual a motivação, né? Isso. Porque, assim, se a pessoa entra em retiro, alcança a iluminação e volta para a sua vida cotidiana e tal, a fazer o que ela já fazia, mas mudou alguma coisa no fazer, né? Ela ganhou porque assim, ela capacidades. pode continuar ajudando alguém a construir um hospital ou etc. Alguém, pessoas que estão em condições difíceis e tal. Mas aí o que muda, na verdade, porque não é alcançar os seres onde eles estão, né? O que vai mudar é a visão, né? Talvez a motivação, né? E a capacidade de atravessar essas bolhas aparentes sem ser contaminado pelas aparências. Sim. Sem ficar preso no mesmo enredamento que a pessoa ficou presa. No mesmo emaranhado. Talvez com muito mais meios hábeis. Isso. Assim, né? Eu quando vi, assim, quando soube que tinha pessoas fazendo retiros longos, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei assim, muito
mexido, assim, querendo fazer, mas ao mesmo tempo vendo assim, que é muito difícil também fazer, mas ao mesmo tempo muito comovido com essas pessoas que fazem retiros mais longos. Na verdade, assim, quem fez retiro, qualquer tipo de retiro, assim, quem passou alguns dias de meditação, tem uma experiência assim, que eu acho que é muito importante. A pessoa tem uma experiência assim, que acontece coisas. A pessoa ela ganha algum nível de profundidade. Ela tem uma experiência mais profunda da meditação e ela vê que a meditação ela realmente gera algum nível de equilíbrio e de sabedoria. E que você vê que é possível mais. Que é possível ir além. É possível aprofundar. Quando a gente sente que é possível aprofundar, a gente cuida da nossa vida para fazer isso. E um dia a gente pode fazer um retiro longo. Mas o Lama Santa, por exemplo, nunca fez retiro longo. E a gente está aqui hoje por causa dele. Ele fez um retiro em vida, normal, assim, ele tem 5 filhos. 5 filhos. Assim, todos comem, né? Todos têm teto, então, assim... E ele é um mestre, ele é um lama. Ninguém é lama porque foi sorteado, ou porque é bonito. A pessoa é um lama porque tem uma realização muito profunda do Dharma. E só um mestre pode tornar alguém um lama, um grande, grande mestre. E ele viu o Lama Santa e disse, você vai ser um lama. E o lama ficou meio assustado, mas... ser lama é uma boa capacidade, é um bom lugar para ajudar os seres. Como também ser professor, como ser enfermeiro, como ser... Enfim, o lama é mais um lugar assim, para ajudar os seres. Então vocês, assim... Eu imagino assim, que a gente vai entendendo a importância disso. Vocês vejam assim, o que aconteceu com o Siddhartha? Siddhartha, ele era um playboy, almofadinho, que não sabia da realidade da vida. Isso é história externa, né? Mas é uma história bem legal. Porque também a história interna é que a história que ele já tinha uma acumulação de coisas, né? De vidas anteriores. Mas a história externa é muito boa. Porque ela diz assim, a gente... Tipo assim, ele estava totalmente alienado, tinha inquietação e a coisa não rolava. E aí, com um amigo dele, que é o servente dele, ele dá umas escapadas. Nessas escapadas, o que é que ele encontra? Ele encontra doença, morte, envelhecimento. Aí ele vê, ele era muito bocó, né? Ele, tipo assim, ele não conhecia nem isso. Doença, morte e envelhecimento. Aí ele diz assim, eu vou passar por isso, meu filho vai passar por isso. As pessoas vão passar por isso? Vão. Ele se dá conta da impermanência. Impermanência é a categoria de ensinamento para a sabedoria se das mais importantes. Quando ele dá se conta, aí ele dá uma outra escapada e ele encontra um mendicante. Na verdade, ele encontra um renunciante, um shramana, que é uma pessoa que está vestida com tecido, uma tigelinha na mão e a cabeça raspada. Não foi o budismo que inventou isso. Isso era um movimento que tinha na Índia antiga, que eram os renunciantes, que eram pessoas que tinham desacreditado da religião institucionalizada, da espiritualidade institucionalizada, mediada pelos brahmanes, e eles foram procurar a verdade por si mesmos. Eram filósofos, eram pessoas que se devotavam à busca. Aí o Siddhartha ficou mexido, assim, eu quero isso, eu também quero buscar a verdade. E aí ele fez isso, ele deu essa escapada. Mas vejam, ele não deu uma escapada fugindo da responsabilidade dele. Não foi isso. Isso é uma visão muito superficial. Ele escapa do enredamento, do karma que o pai dele criou para ele ser um rei. Para ele ser um seguidor do sonho do pai. Escapa de uma prisão. Ele escapa de uma prisão. Mas ele, na verdade, escapa de uma prisão para escapar das prisões mais profundas. E ele, ó... É suor para chegar lá. Ele chega, né? E, enfim, ele chega e a gente está aqui. Sendo beneficiado por isso até hoje. Do mesmo jeito que vocês imaginem. Alfredo Avellini estava lá, na dele. Um dia se interessou por meditação. Alfredo Avellini é o nome civil do Lama Santa. Há uns 40, 50 anos atrás, ele... Vou meditar. Sentou para meditar.
Será que a gente estaria hoje interessado pelo budismo se não fosse essa pessoa sentando para meditar? Se não fosse uma pessoa que fala português, que tem uma mente assim, que interpreta e traz mastigado o Dharma, sem ser uma coisa meio exótica lá do outro lado do planeta, que enfim o Dharma lá é o mesmo Dharma para cá. Dharma não é cultura, Dharma não é essa capa tibetana. Dharma é a essência da sabedoria. Aí tá lá, o Alfredo sentou e a gente tá aqui hoje. Isso é muito especial. A gente deveria lembrar dos professores para a gente se inspirar também. A gente não tem ideia de como nosso amadurecimento espiritual pode alcançar muitos seres. Principalmente os seres mais próximos da gente. Aqueles que a gente tem convivência. A gente chama isso de motivação. Quando a gente se dá conta disso, a gente se motiva para praticar. Assim como a gente se dá conta daquilo que a gente não é capaz de fazer, também nos motiva para praticar. Porque isso é fé. A gente desenvolve uma fé de que é possível. É possível ganhar sabedoria. É possível ganhar uma compaixão cada vez mais ampla. Ganhar não. Abrir, né? Reconhecer. É possível. E é por essa fé que a gente pratica. Não é uma fé de crença cega. É uma fé que nasce da experiência. Por isso que quem faz retiro ou quem faz um dia de meditação inteiro começa a gostar daquilo. Diz assim, rapaz, isso aí é um negócio, viu? Tem um negócio bom aí. Porque a pessoa experimenta, ela sai, opa, eu estou diferente, eu estou me relacionando, eu estou percebendo as coisas diferentes. A mente fica diferente, o coração fica diferente. Uau, é maravilhoso. Maravilhoso. A gente aspira que a gente possa fazer retiros urbanos aqui. Que a gente possa usar esse salão para fazer retiros urbanos. Fazer dias de meditação inteiro, assim. Sentar aqui de manhã e só sair à noite, assim. Cuidando do corpo, claro, né? Mas, assim, que a gente possa realmente praticar o silêncio, fazer uma terra pura, né? No meio da cidade, assim. E essa terra pura, ela se relaciona com a cidade. Ela mexe com a cidade. E é esse silêncio nosso que mexe com as nossas relações. Isso é precioso. Né? Muito precioso. Então, a gente entende assim porque a sabedoria é tão importante. Né? Sem sabedoria, a gente não tem como ajudar os seres. Não tem. Então, o que é a sabedoria? Né? Como a gente desenvolve sabedoria no Dharma, no budismo? O Buda, ele diz assim, uma das coisas assim, que eu acho mais interessantes também é assim, o Buda, ele é o nosso professor, né? Ele tinha muitos alunos, e aí ele chegou, lá pelo final da vida dele, ele chegou assim para os alunos já estavam meio com uma atitude meio assim, assim. Ele pisava no chão, os caras iam lá, pegavam, já estavam numa adoração assim, muito grande. Aí o Buda chegou assim e fez, olha, vocês não fiquem feito trouxa não, engolindo assim, tudo que eu falo, não. Façam isso não. Vocês precisam investigar o que eu digo. Não tomem minhas palavras como verdade. Porque isso é só crença. A crença, ela não tem o poder de transformar a gente. A crença é um remendo. Ela dura um tempo e depois cai. O que tem o poder de nos transformar é a verdade. A verdade nos transforma profundamente, no âmago, no tutano. Aí ele diz assim, se relacionem com os ensinamentos como alguém que compra ouro. Alguém que compra ouro vai analisar o ouro, porque tem muita gente malandra nesse mundo que vende ouro assim, mas não é um ouro, é um ouro batizado. Então ele diz assim, isso desde aquela época, né, já tinha, né? Então ele diz assim, como alguém compra ouro, que vai pegar, vai morder, vai apertar, mas vai botar no fogo. E é no fogo que ele vai ver se é ouro mesmo. E se for ouro, essa pessoa vai pegar aquilo e vai proteger. É a mesma coisa quando a gente diz assim, não coloque a sadhana no chão. Por que isso aqui é sadhana? É um conjunto de preces e ensinamentos. Por que a gente não coloca a sadhana no chão? Porque é uma regrinha do SEB. Não é porque é uma regrinha do SEB. Porque a sadhana é ouro. E ouro a gente não joga em qualquer lugar. A gente não joga o ouro
no canal. A gente bota o ouro no altar. Então, quando a gente entende o que está aqui, a gente passa a... Acho que acabou aqui. A gente passa a valorizar. Sem a gente entender que é ouro, a gente não tem como valorizar. Então é preciso a gente investigar. É preciso analisar. Então o budismo, assim, o caminho budista, ele vai dizer que existem 3 etapas para a gente desenvolver a sabedoria. Para a gente ampliar a nossa perspectiva. Que é o pensar, contemplar e repousar. Esse é o treinamento que a gente vai fazer na vida cotidiana para poder gerar sabedoria. É através do pensar, contemplar e repousar. Aí o que é pensar? A gente já falou um pouco dessas 3 etapas, mas eu vou agora falar um pouco mais, para a gente ir já caminhando para o término. A etapa do pensar, ela é a etapa assim, mais fácil e comum que a gente tem, porque a gente faz isso na escola, na faculdade. Pensar também às vezes é traduzido como ouvir, ou como ler, estudar. A etapa do pensar é a etapa intelectual. É a etapa, por exemplo, de alguém que está escutando os ensinamentos. Ou que está lendo um livro. Só que essa etapa ela não é uma etapa que a gente pode saltar. A gente precisa ter uma mente de principiante também. Para essa etapa. Vocês sabem, né? A gente vai para a faculdade, a gente assiste a aula, a gente pode assistir corpo presente e mente ausente. Né? Minha graduação foi toda assim. Não vou mentir. Tá lá, mas não tá. A pessoa tá meio assim. Isso não é a etapa do pensamento.